Quarta-feira, como você já sabe, é dia de debate aqui no Revista da Cidade. E hoje nós vamos conversar sobre as torcidas organizadas. Olha só. Hoje é um dia especial para todo mundo que gosta de futebol, né? Independente se você é corintiano, santista, muitos times grandes vão fazer jogos importantes de vários campeonatos. Só que aí, né, esses jogos prometem levantar os ânimos e mexer com os corações dos torcedores. Roda o VT, a gente já conversa. Grandes clubes paulistas entram em campo para uma noite que promete ser emocionante. Os jogadores comandam um espetáculo no gramado, mas é das arquibancadas que vem toda a energia e o incentivo que os times precisam para enfrentar os seus adversários. Sem as torcidas organizadas, a festa não estaria completa. Mas, infelizmente, nem sempre é assim. Em muitos momentos, as torcidas, que deveriam ser sinônimo apenas de alegria e paixão pelo esporte, são as responsáveis por cenas de violência e intolerância. Já estamos de volta para conversar sobre esse assunto que gera uma série de polêmicas, né? Quando a gente fala principalmente em torcidas organizadas. Muitas pessoas culpam, né? Dão toda a responsabilidade para a torcida organizada das brigas que acontecem muitas vezes dentro e fora dos estádios, né? E aí, muita gente diz que os estádios acabam não sendo os locais mais seguros para você assistir aos jogos, que é melhor ficar em casa. Para falar sobre isso, a gente vai receber aqui um time, né, posso dizer assim, de convidados, tá? Representantes de vários clubes, inclusive, e também o Coronel Marcos Cabral Marinho de Moura, que é responsável pelo Departamento de Segurança da Federação Paulista de Futebol. Seja bem-vindo. Também o Major Gasparim, que é subcomandante do 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar de São Paulo. Bem-vindo também. André Azevedo, presidente da Dragões da Real, que é a torcida organizada do São Paulo. Olá, tudo bem? Temos também aqui no estúdio o Camilo Leles de Carvalho, que é presidente da Acadêmicos da Savoia, do Palmeiras. Olá, tudo bem? E também o Fernando Capês, que é procurador de Justiça, licenciado e também deputado estadual. Tudo bem? Seja bem-vindo também. Muito obrigado. Bom, tá aí um assunto, como eu falei, que gera uma polêmica muito grande, né? Já tem e-mails chegando aqui de pessoas querendo conversar sobre esse assunto também. Eu queria saber primeiro dos torcedores, né? Se as torcidas organizadas, elas representam realmente uma ameaça ao torcedor que não faz parte da torcida organizada. Ou se vocês consideram o estádio hoje um local seguro para que todos assistam aos jogos, inclusive levem suas famílias, as crianças, enfim. Bom dia. Bom dia. Na realidade, a gente estava até conversando agora fora sobre esse assunto, que a questão da violência, no nosso ponto de vista, é uma questão até muito mais social do que propriamente um problema de torcida organizada. Eu acho que hoje a gente vive uma sociedade violenta. Em dias que não tem jogos de futebol, o jornal do dia seguinte fala sobre violência. Então, o que a gente tem que revisar é a violência na sociedade, não a violência em torcida organizada. Torcida organizada, ela sofre de todos os problemas que a gente tem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Falta de educação, problema com desemprego, todos esses problemas. Imagine você colocar todos esses problemas num lugar só, entendeu? Também temos esse problema também. Então a gente tem que só passar a mensagem para a sociedade que a violência não é da torcida organizada, infelizmente é da sociedade. Então a gente sofre vários problemas com isso, entendeu? E na verdade também, às vezes acontece que, vamos supor, tem um jovem, não sei, na Zona Leste, que ele é de uma comunidade carente, ele convive com a violência, ele vive a violência. Muitas vezes ele pensa que a torcida organizada é uma válvula de escape para ele descontar essa violência que ele tem. Ele quer um jogo, se ele tacar um tênis dentro do campo, nós vamos ser punidos. A gente que está na liderança de uma torcida, a gente tenta fazer uma dosagem disso, tentar explicar para a pessoa, olha, você não pode ter tal atitude, porque senão a gente vai tomar uma punição. Enquanto nós falamos aqui hoje, acho que tem 6 ou 7 torcidas no país que estão punidas, justamente por atos que foram cometidos, entendeu? Atos individuais. Entendeu? Então vocês acreditam que isso são atos isolados, não tem nada a ver com as pessoas que fazem parte das torcidas organizadas? Nós temos uma responsabilidade como entidade. Mas isso não parte das torcidas organizadas, parte, infelizmente, de pessoas, entendeu? Tá. Tanto que eu até comento, a gente não pode prometer algo que não pode cumprir. Nós não vamos acabar com a violência. Nós, líderes de torcida, porque a violência faz parte do nosso dia a dia, infelizmente.
Quem tem que ver isso é o poder público, é a justiça, tem que prender as pessoas que cometem esses atos. Entendeu? E vocês não conseguem controlar esses brigões que às vezes fazem parte da torcida e que acabam com a paz. Vou até dar um exemplo. Quando a pessoa se forma para ser policial, por exemplo, ela não aprende a ir para o caminho errado e ela vai. Ou seja, o controle dessas situações não é só nosso. Ninguém tem o controle geral sobre qualquer atividade que seja. Hoje a gente sabe que temos advogados desviados, temos policiais desviados, temos políticos desviados. Por que na torcida vai ser diferente? Não vai ser, vai ter problema também. Tem várias perguntas chegando, eu já quero começar a repercutir com vocês, para que vocês também coloquem os seus pontos de vista, tá? O Carlos, de São Paulo, diz o seguinte: Coronel Marinho disse durante uma conferência do esporte que a máscara dificultaria a identificação do torcedor caso ele cometesse algum crime. Então, não posso ir ao estádio de camiseta, pois com ela também posso cobrir o meu rosto. É bonito, é essa. Qual que é a justificativa em cima disso? É o trabalho preventivo. Evidentemente, a máscara, a pintura no rosto, isso tudo dificulta a identificação das pessoas quando se envolve numa ocorrência. Né? É evidente que hoje nós temos um avanço maior da tecnologia, nós temos o monitoramento, imagem, gravação. Então, isso tudo é questão de você rediscutir a coisa. Mas no meu tempo, quando eu proibi lá atrás, é que você não tinha monitoramento no estádio, você não tinha nada disso. Por exemplo, uma foto dificulta a identificação da pessoa. Se está com a cara limpa, é muito mais fácil você identificar quem foi. Né? É uma forma de você... A camiseta, todo mundo usa o vanhoé. Tem várias formas de você tentar esconder a sua identidade, né? E cabe a nós lá prender a pessoa e tal. Mas é para facilitar, inclusive, a identificação, tá? Esconder o rosto, depois que você fez uma coisa, tá no direito dele fazer isso, tentar fugir, né? E se esconder no anonimato. Mas a gente tem outros instrumentos, outras ferramentas para a gente tentar identificar as pessoas, né? Esse trabalho já está sendo feito. Nós estamos avançando nisso, de controlar melhor as pessoas que comparecem no estádio com identificação, com filmagem, com coisas mais modernas. Nós temos negócio de biometria facial. São coisas que a gente está avançando para tentar quebrar o anonimato das pessoas dentro do estádio. Tá, falando sobre essa identificação do torcedor violento que quer adentrar o estádio, muitos deles já estão proibidos, né? Tem uma lista de torcedores que, participando de brigas, já estão de fora, principalmente de jogos mais importantes. Como é que é feita essa proibição? Como é que é feita essa identificação na entrada dos estádios? Porque ele pode ir com qualquer outra roupa que não identifique que ele é o torcedor daquele time especificamente. Já nós estamos avançando nisso também. Hoje, realmente, é uma coisa assim, vamos dizer assim. Ele entra, se você pegar essa pessoa dentro do estádio, é uma medida administrativa nossa, né? Tá. A única coisa que você pode fazer é tirar ele do estádio novamente, tá? Nós esperamos, sim, com a medida judicial, que é realmente a proibição por um juiz, né, de direito, que aplica uma pena prevista no Estatuto de Defesa do Torcedor, se ele for pego novamente dentro do estádio, ele vai responder por crime de desobediência. Tá. Então vão agravando as coisas, tá? Mas a gente está buscando alternativas que é realmente fiscalizar na entrada, com a imagem, que eu falei da biometria facial. Nós estamos buscando soluções aí, que não são coisas simples. Nós estamos testando algumas coisas para que você, já na porta do estádio, já pare aquele indivíduo que é proibido. Tá. Desde que você tenha a identificação dele na biometria facial, você já vai parar a pessoa lá. Ou pela justiça ou por nós. Né? Tá. Nós estamos buscando soluções. Isso que é importante a gente estar discutindo, vendo o que é melhor para oferecer segurança para o torcedor que comparece no estádio. Bom, nós fizemos contato para participar deste debate com representantes de várias torcidas organizadas. Alguns estavam à disposição, outros não. Um torcedor da Gaviões da Fiel, ele é integrante da Gaviões há 21 anos. Ele estava a caminho daqui, não conseguiu chegar, mas ele vai participar com a gente pelo telefone, que é o Júlio César da Silva. Ele é, claro, da Gaviões, corintiano, né? Júlio, tudo bem? Você está me ouvindo? Estou te ouvindo, tudo bem? Bom dia a todos vocês. Bom dia para você também. O Júlio, ao Major Marinho, onde que eu particularmente sinto um grande respeito, aos outros major, ao deputado Fernando Carpez também, onde que ele tomou uma atitude muito séria, né, naquele ano de 95, onde que ele foi assim, muito decisivo na extinção das torcidas, né? Eu respeito muito a opinião dele nessa atitude. Então você concorda com a extinção da torcida em alguns casos? Porque no mês passado, o promotor Roberto Senise Lisboa, da Promotoria do Consumidor, ele pediu à Justiça a extinção de 4 torcidas organizadas, né? Entre elas, a Gaviões da Fiel está envolvida. Além da Mancha Alviverde do Palmeiras, a Fúria Independente e Guerreiros da Tribo, ambas do Guarani. O que você pensa sobre isso, Júlio? Eu respeito ele, né?
pela opinião que ele deu, mas assim, eu acho que só extinguir as torcidas organizadas, eu não concordo não, sabe por quê? Porque a gente é aquilo que dá, a gente é que impulsa o futebol, a gente que faz a festa, né? E você não pode proibir uma torcida, uma entidade, né? Isso todos, né? Por causa de meia dúzia de pessoas que não incoerentes, né? Que vandalizam. Você não pode generalizar uma entidade inteira, né? Eu acho que infelizmente, como o rapaz disse, né? Tem tanta gente que teve estudo e conseguiu se infiltrar no meio da criminalidade. Imagine torcida organizada que 90% são da periferia. Né? Eu não concordo não com a extinção das torcidas. Eu concordo em você fazer lei, em você punir os baderneiros. Isso eu concordo. Tá. Bom, Entendeu? Tem muita gente que também discute. Eu vou pedir para o Júlio segurar na linha, se ele quiser entrar em algum momento no debate também e dar a opinião dele, fica à vontade, tá, Júlio? Porque muitas pessoas discutem também a atuação da polícia em muitos casos, né? Porque quando quando explode, né, a panela de pressão dentro do estádio, a gente inclusive viu nas imagens ali, a pancadaria é generalizada, inclusive policiais acabam sendo atingidos, né, por cadeiras, por objetos que são lançados muitas vezes contra os policiais. A Iraci José da Vila Romana diz o seguinte: na minha opinião, não adianta montar uma operação de guerra para vigiar as arquibancadas se as brigas mais violentas acontecem longe dos estádios. É preciso impedir que sejam marcados confrontos em estações de trem e de metrô, terminais de ônibus e grandes avenidas da cidade e acabar com o costume horrível das lutas marcadas pela internet. Como é que a polícia está fazendo para atuar? Ah, é? Tá bom, eu vou deixar essa pergunta no ar, então minha diretora pediu para eu dar um recadinho rapidinho ali e eu volto já para a gente continuar e aí eu vou pedir para que você repercuta, por favor, a opinião dessa telespectadora e diga como é que a Polícia Militar age nesses casos, tá bom? Voltando ao nosso debate sobre as torcidas organizadas, eu deixei uma pergunta no ar para o Major Gasparim. Gostaria que ele respondesse, né? Quem tá perguntando é a Iraci José da Vila Romana, né? Que ela está dizendo que não adianta montar uma mega operação para vigiar as arquibancadas se as brigas acontecem longe dos estádios. Como é que a Polícia Militar atua para não só tentar evitar que as brigas aconteçam de fato, mas no momento em que a panela de pressão explode, quais são as medidas que a Polícia Militar toma no momento? Então, se me permita, né, explicar, são dois momentos distintos. Né? Tá. Porque esse aparato dentro do estádio também. Porque assim, a concentração de pessoas é bem maior dentro do estádio. Certo. Se acontecer alguma coisa no estádio, as consequências serão muito graves. Então a polícia tem que se preocupar e muito no interior do estádio. Essa é a primeira coisa, porque a gente usa aquele aparato que ela disse. Uhum. Segundo lugar, a Polícia Militar acompanha pela internet, pelas redes sociais, a troca de informações das torcidas. Porém, existe um mito muito grande que se acha que é só lá que eles acertam. Que eles combinam. Não é só lá. Não é só lá. A Polícia Civil fez um trabalho muito interessante do último confronto e constatou que houve encontros e que foi marcado por outros meios. Uhum. E outra coisa, eles sabem que a Polícia Militar está acompanhando. Então, eles também usam as redes sociais para divulgar informações para tentar desviar o local onde a Polícia Militar vai atuar. O que a Polícia Militar faz? Vou dar o exemplo do jogo de hoje. Alguns pelotões de choque, porque vai trabalhar todos os batalhões de choque, eles já ficam dispostos em áreas onde há a maior probabilidade de ter algum confronto. Então, a Polícia Militar não vai trabalhar só no estádio, vai trabalhar na capital inteira. Tá. Só que, assim, nós temos as áreas de maiores incidências, mas nada impede de que possa acontecer numa área que a probabilidade seja menor. Aí, toda a Polícia Militar, no horário do jogo, ela desvia o seu efetivo para que fique ligado em tais ocorrências. Que é um pouco assim, falar que a gente consegue atender a capital 100%, 24 horas por dia, fica um pouco difícil. Como diz aquele ditado, quando não quer, dois não brigam. Dura quando todo mundo quer brigar, né? Fica difícil evitar realmente, né? Sim, é só para dizer que assim, a polícia, tanto a Polícia Civil, a Polícia Militar, os serviços de inteligência das polícias, elas acompanham, sim, nós acompanhamos, temos informações, só que são
muitas informações. Tá. Bom, de acordo com o que a gente vai falando aqui, as pessoas em casa vão dando as suas opiniões e aí a gente vai, né, conversando a respeito. O Walter gostaria de dizer aqui para o Júlio, que acabou de conversar, inclusive o Júlio está na linha ainda, né, diretora? Júlio, ele diz o seguinte, o rapaz da Gaviões falou que são meia dúzia de torcedores que fazem bagunça, mas ao mesmo tempo, mais de 100 pessoas da torcida estavam tentando derrubar o portão do Pacaembu. Conclusão, não são meia dúzia, segundo a opinião dele. O que você tem a dizer sobre isso, Júlio? Alô? Oi? Oi? Quando eu falei essa meia dúzia, você não pode colocar 100 pessoas, 200 pessoas, como um todo de uma torcida, da torcida do Corinthians. São meia dúzia mesmo de jardineiros e que todo mundo, eu mais do que ninguém, e todos nós, gostaríamos que esse meio de bardeneiro fosse punido mesmo. Porque esses meia dúzia de barderneiros suja a imagem da torcida, degrina a imagem da torcida, onde que 99% são pessoas de boa índole. Eu sou pai de família, e quantos outros pais de família tem no meio da torcida? Uhum. Eu queria falar só uma coisa pro Major. O Major, eu tive ontem conversando com o Pitiá, da Independente, eu tenho um bom relacionamento com o Jânio da Mancha Verde. E nós sempre declaramos, o Jânio principalmente, né, esse pessoal sempre declarou que sempre foi a favor da polícia, né, que sempre quis trabalhar mesmo junto com a polícia, não foi, Major? O que ele fala? O que nós estávamos falando uma certa vez? Falou assim, Major, não adianta você tirar uma camisa do torcedor e você não prendeu aquela meia dúzia de baderneiros que sai mesmo para o gazarra. O que você faz? Júlio, me permite só fazer um adendo na sua palavra? Pode fazer. A questão ali também das 100 pessoas, eu te garanto que não 100 pessoas de torcida organizada. Ou seja, o torcedor comum nunca paga a conta. Ou seja, ali também tem torcedor que não é organizado. Tá. Lógico. O que ele falou em relação à meia dúzia foi uma metáfora. Por quê? O que a gente sempre fala, gente ruim tem em todo lugar e torcida organizada tem também. Uhum. Não somos contra as penalidades, tem que pegar sim, tem que punir, tem que prender. Só que nós não queremos que joguem as torcidas na clandestinidade. A gente tem que pegar as pessoas, prender as pessoas e não a entidade, porque quem briga não é a camisa, é a pessoa. Tá. Faixa, bandeira, não pega ninguém. Só uma outra coisa, André, Júlio, só uma outra coisa, é que muita gente fala de torcida organizada também sem conhecer. Eu sei que eu estou na sua casa, eu não sei nem se eu poderia falar isso, um recadinho ao senhor Flávio Prado, para ele conhecer as torcidas antes de falar, que nem todo mundo é marginal e vagabundo. Se ele quiser, eu mostro que as pessoas têm estudo e têm inteligência suficiente e fazem o bem também. Para ele conhecer, tá aberto para cada um para ele conhecer um pouquinho antes de falar, porque ele não fala com propriedade sobre o assunto. Inclusive, quem falou da meia dúzia foi o Walter, é uma pergunta do e-mail, então a gente tem que colocar realmente todas as opiniões, inclusive de quem não está aqui no estúdio para participar, que também tem o direito. Eu queria mandar um recadinho para ele, porque ele fala... Acho importante falar uma coisa. O Júlio é pai de família, tem pessoas que trabalham, tem pessoas que estudam, e nem todo mundo é vagabundo e marginal como ele generaliza. Eu acho assim, que nós estamos num processo, e aí o Dr. Capês pode até passar isso também com mais propriedade, um processo de avanço com relação ao controle das torcidas organizadas. E como eu disse, não é todo mundo que é bandido lá dentro. Mas acho que nós temos que desenvolver mecanismos para você controlar, que é um grupo que se reúne, quando você se reúne, sempre que a quebra do anonimato, existe uma série de coisas, né, que você tem que tomar cuidado. Mas nós estamos avançando muito em termos de legislação, um trabalho que foi feito hoje com o Estatuto de Defesa do Torcedor, que definiu que eles são uma entidade hoje que também tem que estar atento à prevenção da violência. Tá. Quer dizer, não é só o clube, a federação, a polícia, não. Eles também têm que dar sua contribuição na prevenção da violência, né? E o Dr. Capês trabalhou muito bem lá em 95, quando houve o envolvimento de outras autoridades nesse assunto, é que nós temos uma modificação. As coisas estão muito mais controladas do que lá atrás. Existem hoje menos riscos hoje de violência do que há 10 anos atrás. Então, já que você tocou nesse assunto, eu gostaria que o Fernando Capês, por favor, falasse o que será que está faltando hoje, porque esse problema realmente não é um problema atual, não é uma coisa que começou ontem, é um problema já antigo. Algumas medidas já foram tomadas, algumas funcionaram, outras não. O que está faltando ser feito, então, para que o estádio realmente volte a ser um ambiente seguro para a família do torcedor também? Bom, olha, nós três aqui, o Gasparian, o Marinho e eu, desde o início dos anos 90, vimos trabalhando nessa questão. No começo, era torcida organizada como um todo. Tá. E vamos usar uma expressão do futebol, apavorando a cidade e todo o ambiente do futebol. Tá. Acho que nessa época, os dois nem deveriam estar frequentando ainda a torcida organizada. Estou falando do início dos anos 90. Só que a coisa mudou muito, como o Marinho disse. Hoje o que nós temos que fazer
é trabalhar para que haja um trabalho de inteligência, infiltração policial para monitoramento das redes sociais, como é feito, da informação falsa e se antecipar e efetuar prisões por formação de quadrilha ou bando daqueles que estão no meio das torcidas. É claro que a causa da violência é social, evidente, eu concordo com o André, mas no futebol, essa causa social deságua nessas torcidas organizadas. Você pode ver, todos os eventos de incidentes principais de violência têm a participação de torcida organizada. Tem gente boa? Tem. Mas os bons não conseguem controlar todos. E por isso você precisa ter um trabalho permanente e vigilante. Porque senão o que pode acontecer é o que houve no último Corinthians e Palmeiras e o que pode ocorrer novamente esse ano. E a gente faz votos de que realmente essa identificação seja uma coisa mais efetiva, né? Para que esses torcedores, que inclusive não sujam só o nome do time, mas sujam o nome das torcidas organizadas, para que essas pessoas fiquem longe dos estádios. E para que a torcida organizada cumpra o seu papel mesmo, que é para isso que ela serve. Eu acredito que aí vocês vão também concordar comigo no sentido de que a torcida está lá para colocar o time para frente, para empurrar o time, para ajudar todos a vencer o campeonato, que é essa que é a ideia inicial, né? Sim, eu só queria até dar um adendo nisso que o deputado estava falando. Até o Major está aqui, ele está para confirmar isso. Hoje, antes de qualquer jogo, há uma reunião no batalhão de choque com todas as torcidas dos dois times envolvidos. Nós encaminhamos um ofício onde tem toda a relação de material que a gente vai entrar. Também, se a gente vai precisar de escolta da polícia, a gente manda um ofício para a gente sair escoltado. Na verdade, eu acho que a torcida organizada, ela vai até mais segura para o estádio do que o torcedor comum. E se acontece alguma briga hoje em São Paulo, acho que coisa é 5% dentro do estádio. É basicamente fora, entendeu? Acho o problema hoje não é no estádio, o problema hoje é fora do estádio. A Polícia Militar evoluiu muito, pelo que eu vejo dos anos de 90, nessa relação no estádio. A prevenção é bem melhor hoje. Hoje a legislação é muito mais forte também. A legislação do Estatuto de Defesa do Torcedor determinou determinados tipos penais ligados ao futebol. Então, existe hoje previsão legal. A Justiça está se adaptando a isso. Então, muito próximo, a gente vai ter essa situação de punições muito mais efetiva, tá? De acompanhamento de quem foi punido, de quem foi proibido de entrar nos estádios. Nós estamos caminhando, estamos avançando. Autoridades, Federação, Confederação Brasileira, Ministério Público, o Ministério do Esporte, o Ministério da Justiça lá em Brasília, nós estamos hoje articulando no sentido de realmente prender as pessoas que praticam coisas ruins dentro do estádio e fora dele também. Nós estamos caminhando, nós estamos avançando bastante nesse assunto. Realmente é uma união de forças, né? De todas as entidades, inclusive das torcidas, né? Para que essa meia dúzia, como disse o Júlio, metaforicamente falando, para que esses poucos torcedores que não querem a paz dentro dos estádios realmente fiquem de fora e que todo mundo consiga assistir a um grande espetáculo, que é isso que a gente quer ver do futebol. Inclusive queremos ver hoje à noite, né? Hoje, quarta-feira, dia de grandes decisões. Deixa eu agradecer a todos. É uma pena ter que encerrar. O pessoal está desesperado aqui para encerrar esse debate. A gente poderia continuar aqui, porque muitas foram as opiniões que inclusive chegaram por e-mail, poderiam levantar também muito mais a polêmica, mas eu deixo o convite aberto para que vocês voltem a participar, conversar sobre esse assunto, porque ele não vai ser encerrado hoje, é claro, né? E aí a gente abre também, claro, sempre o espaço para que torcedores de outras torcidas também participem aqui desse bate-papo. Coronel Marcos Cabral Marinho de Moura, responsável pelo Departamento de Segurança da Federação Paulista de Futebol, muito obrigada. Também Major Gasparian, agora corrigindo seu nome, me perdoe no começo, eu errei aqui, subcomandante do 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar de São Paulo, André Azevedo, presidente da Dragões da Real do São Paulo, o Júlio César da Silva, que participou com a gente pelo telefone, que é integrante da Gaviões da Fiel, o Camilo Leles de Carvalho, que é presidente da Acadêmicos da Savoia, do Palmeiras, e também Fernando Capês, procurador de Justiça, licenciado e deputado federal. Muito obrigada a todos, viu, gente? Até uma próxima oportunidade.